A depressão rouba sua vontade de viver, mas existe uma coisa que pode te ajudar muito. Então fica até o final desse vídeo porque isso pode mudar a sua vida. Eu nunca dava muita importância para isso, trabalhava por necessidade, não que eu não faça isso hoje em dia. E eu não enxergava o que estava acontecendo comigo. Mas depois de um tempo, só me afundar no trabalho não estava mais funcionando. Foi então que eu comecei só a trocar de trabalho. Nenhum lugar me fazia bem, todo lugar que eu trabalhava eu me sentia igual. No começo até achava que tinha feito alguma diferença, mas com o tempo eu percebi que não estava feliz de novo. Eu não sabia se era uma insatisfação profissional ou se era algo comigo mesmo. Como a nossa necessidade vem sempre antes do nosso problema, a gente não pode deixar de trabalhar, né? Eu pensava que só trocando de trabalho ia resolver, já que eu não tinha outra forma de tratar esse problema. Mas o grande problema disso é que sempre se repetia, principalmente quando eu estava de folga. Nos primeiros dias ali da folga, no caso, se eu tivesse 2 dias de folga, no início eu tava bem, eu assistia uma série, eu fazia sempre alguma coisa e eu sempre gostava de fazer alguma coisa na minha folga, que fosse uma receita, um crochê, sei lá, fazer um desenho, alguma coisa que eu sentia que o meu fim de semana foi produtivo. Só que daí começava a vir a noite do último dia de folga e começava a dar aquela tristeza de novo, porque daí eu pensava assim, eu não fiz nada pra preencher esse vazio, eu não fiz nada pra mudar isso que eu sinto, eu não sei se eu tenho que mudar de vida, o que eu tenho que fazer. E daí começava a vir tudo aquela tristeza de novo. E daí, como acontece com muita gente, a gente já começa segunda-feira desanimado, triste. Acho que o pior dia da semana, por isso que todo mundo diz que o pior dia da semana é a segunda-feira, porque a gente sempre começa triste, desanimado, desmotivado. Então, era isso que estava acontecendo comigo. E é por isso que muitas vezes tem gente que recorre a caminhos mais fáceis, como se afundar na bebida, no cigarro, nas drogas, em jogos, ou até mesmo em trabalho mesmo, como eu estava fazendo no início. Como eu tinha muita necessidade, eu não enxergava o problema, então eu só me afundava no trabalho. E tem muita gente que faz isso e não trata o problema, daí chega na casa, tá desanimado, tá estressada, tá insatisfeita profissionalmente e muitas vezes também não sabe administrar o dinheiro, como eu também não sabia, e daí fica preso àquele trabalho. E daí tem gente que não consegue nem sair. Como eu disse pra vocês que eu mudava muito de trabalho, tem gente que não tem essa oportunidade de sair, e daí fica pior ainda a situação, porque ele fica num trabalho insatisfeito, triste, com aquele sentimento que não pode fazer nada para mudar aquela situação que tá presa, então acaba se afundando só em trabalhar. Trabalhar e pagar dívida, trabalhar e pagar dívida, é um ciclo sem fim. Aí eu comecei a perceber que a minha vida não tinha muito sentido. E o que eu comecei a fazer foi tentar vender coisas. Primeiro eu comecei a fazer desenhos. E eu ficava mais triste ainda depois, porque infelizmente não valorizam muito a arte hoje em dia. Então eu não conseguia vender nada, porque até consegui vender alguma coisa, mas aquilo não estava suprindo. Eu sentia que o que eu estava fazendo não estava mudando a minha vida e não estava me preenchendo. Aí eu comecei a fazer crochê. Na verdade eu já faço crochê desde os 12 anos. Só que daí eu comecei a tentar fazer crochê para vender. E as pessoas não queriam comprar, quem comprava não pagava, quem pedia também não queria mais depois, e isso me desanimou mais ainda. Aí eu comecei a tentar fazer pulseirinha de miçanga. No começo eu estava muito empolgada, aí eu até consegui vender umas 4 ou 5 pro pessoal do trabalho, só que depois eu comecei a perceber que voltava de novo aquela tristeza e aquela insatisfação. Que na verdade, né, eu estava com depressão e eu não estava percebendo. Aí eu comecei a fazer salgados para vender. Daí eu comecei a vender pro pessoal do meu trabalho, comecei a me animar, comecei a ganhar meu dinheirinho. Eu via que é muito satisfatório você ver as pessoas comprando o que você fez com as suas próprias mãos, né? Só que daí aconteceram uns problemas e algumas pessoas ali do meu trabalho também começou a querer fazer e começou a baixar muito minhas vendas. Enfim, resumindo, desanimei de novo. Mais uma vez eu deixei a depressão me tomar. E o que eu levei anos para entender é que você não sai do buraco só esperando algo melhor. O que você precisa fazer é encontrar um sentido para a sua vida. E foi isso que mudou tudo para mim. Depois de tantas tentativas, eu encontrei algo que realmente me fazia sentir melhor, que é o canal no YouTube. E eu não fiz você chegar até aqui para você acreditar que é preciso só criar um canal no YouTube. Calma aí que eu já vou chegar lá. Quando eu coloquei minha energia nisso, tudo começou a fazer mais sentido. Porque antes a minha vida era só trabalhar, voltar para casa e repetir tudo de novo. Eu só vivia para pagar conta e isso não é viver. Aliás, eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Você também precisa saber administrar seu dinheiro para sair dessa bola de neve. Mas como eu disse, isso é assunto para outro vídeo. Se você está nesse ciclo, você precisa encontrar algo que te faça se sentir vivo de novo. E cada pessoa encontra isso de um jeito diferente. Eu vou tentar dar algumas ideias para você tentar achar o melhor caminho. Primeiramente, a criatividade. Crochê, desenhar ou escrever. Eu não estou falando para você escrever um livro, mas às vezes
Só de você criar um diário e escrever tudo que está se passando na sua vida e começar a desabafar com aquilo ali, porque às vezes a gente é muito visual, né? A gente precisa ver alguma coisa para se sentir útil. Então, por exemplo, você precisa ver que você fez um crochê com as suas próprias mãos, você fala, nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Seja um crochê, uma escultura, um desenho, ou seja lá qualquer tipo de arte ou qualquer coisa que você faça com as suas próprias mãos. Ah, mas eu sou péssimo com arte. Mas você já tentou? Hoje em dia tem a internet que ensina a gente a fazer qualquer coisa. É só a gente saber pesquisar. Mas se você disser, não tem jeito, isso não é pra mim, tentar ler ou escrever algo novo. Você pratica a leitura? Às vezes pegar uns livros na biblioteca ou então comprar livro mesmo na internet, isso ajuda muito a estimular a nossa imaginação. Porque às vezes quando você está assistindo uma série, você fica muito preso ali. Como eu disse, a gente é muito visual e a gente perde a nossa imaginação. Aí quando a gente sai daquela série, não dá aquele apagão na cabeça da gente, fica assim. Então às vezes a gente tem que estimular a nossa imaginação também para se sentir melhor. Pode ser que no começo que você pega um livro, não vai fluir tanto a sua imaginação porque você está muito acostumado com as telas, né? E isso já aconteceu comigo antes. Então, uma dica é você pegar e ficar lendo, mesmo que você não está entendendo, mas vai lendo, continua até o final do livro. Quando chegar numa parte, você vai começar a entender melhor, vai começar a prestar mais atenção, porque se você ficar voltando toda hora no início, daí que você vai se perder mais ainda e vai desistir. Então é melhor continuar lendo, mesmo que você não está entendendo no começo. Depois você vai começar a captar melhor as mensagens, vai começar a criar imaginação, imaginar a cena que você está lendo ali, e isso é muito legal. Esse estímulo que a leitura faz no cérebro da gente é uma coisa muito boa. E talvez se você não quiser ficar lendo qualquer tipo de livro, você pode começar a estudar, porque quando você começa a adquirir o conhecimento, você começa a ver o mundo de outra maneira. Você começa a se sentir mais útil também por estar vendo coisas novas, talvez até trabalhar com uma coisa que você nunca imaginou. Tem um vídeo no canal que eu vou deixar aqui em cima, que eu menciono sobre pessoas de mais idade voltarem a estudar. Vocês já pararam para pensar que talvez isso seja uma forma deles se sentirem úteis? Deles sentirem que eles têm a capacidade de aprender alguma coisa? Às vezes não é só porque eles querem um diploma, mas sim para ter aquela sensação que eles realmente conseguiram terminar, realmente eles são capazes de aprender, que eles são úteis em alguma coisa. Outra coisa é você achar um propósito na sua vida, fazer um trabalho voluntário, ajudar alguém. Às vezes você não precisa ter dinheiro para fazer isso, mas só de você tentar aconselhar as pessoas, tentar ensinar alguma coisa que você sabe, talvez montar um curso de um exemplo que você faz salgados, começar a ensinar as pessoas a fazer salgados na sua casa, ou então um crochê mesmo, ou qualquer outra coisa, porque todo mundo sabe fazer alguma coisa, por mínima que seja. Aí você pode estar pensando, mas eu não sei fazer nada. Sabe sim, é você que ainda não enxergou isso em você. Mas às vezes você tem muita experiência em casamento, por exemplo, e pode ajudar dando um conselho para outras pessoas, ensinar alguém ali a escrever. Que se a gente for pensar, pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Tem alguma coisa que ela não saiba fazer. Então, exemplo, a sua vizinha, ela sabe fazer salgado, mas ela não sabe ler. Aí você sabe ler, ela não sabe fazer salgado. Então, uma pode ensinar a outra, entendeu? Então você vai se sentir útil quando você começa a ensinar, a ajudar outra pessoa. Você pode também começar a fazer caridade na sua igreja, ou na comunidade, na prefeitura. Tem essas oficinas, às vezes, na cidade, de você aprender cursos. Aqui na minha cidade, por exemplo, é uma cidade pequena, e eles ensinam a fazer artesanato, ensinam a desenhar, ensinam a cozinhar, ensinam a fazer um monte de coisa. Aí você pode também montar um bazar beneficente. Mas eu não tenho roupa. Mas você já parou para pensar que às vezes a sua vizinha tá cheia de roupa lá que ela não usa? Ou a sua cunhada, ou a sua mãe, a sua avó? Aí você pode arrecadar roupas, ou você doa, ou você vende por um preço acessível para ajudar outras pessoas. Uma outra opção é você criar algo, um projeto, um canal, uma marca. Como a minha experiência aqui com um canal no YouTube, né, o que eu posso dizer para vocês é sobre isso. E o sentido não é você fazer o canal só porque você vai ganhar dinheiro. Até porque até agora ainda não estou ganhando. Mas a questão é a energia que você está colocando ali, o tempo que você está investindo. Às vezes você, sem perceber, está ajudando outras pessoas com os conselhos que você está dando ali no canal. Com os vídeos que você faz, às vezes é um vídeo engraçado, a pessoa dá risada. Às vezes uma pessoa que estava muito triste já fica mais animada. Uma receita também, às vezes uma pessoa que estava muito desanimada, não sabe cozinhar, por exemplo, aí viu uma receita, foi lá e fez e se sentiu mais útil. Então, sem você perceber, você também está ajudando outras pessoas. E você está colocando a sua energia, passando o seu tempo, ajudando a você mesma a se distrair e ajudando as outras pessoas. Como eu falei antes, a gente é muito visual. Quando a gente vê algo que a gente fez com nossos próprios olhos, a gente se sente muito mais animado. Uma outra opção também
é a espiritualidade. Para quem acredita, tentar achar um sentido maior na vida. Voltando ali um pouco da parte que eu falei sobre ajudar as pessoas, você pode dizer, né? Ah, mas eu tô precisando de ajuda, como é que eu vou ajudar outra pessoa? Já parou para pensar que às vezes você tentando ajudar ela pode te ajudar? Sabe aquele velho ditado? A gente se ajuda. Eu tenho também uma outra opção para você que fala que não sabe fazer nada de nada. Não sabe cozinhar, ou não gosta mesmo, né? Não sabe fazer doce, não sabe fazer artesanato, não tem nenhuma prática com venda, então não quer vender nada, não gosta de ler, de escrever, enfim, é praticar um esporte. Além de você gastar a sua energia, você libera aqueles hormônios que te traz felicidade. E também você ocupa tanto a sua mente que não tem tempo mais de ficar pensando bobagem. Então, seja andar de bicicleta, caminhar na praia, surfar, jogar bola, jogar vôlei, jogar ping-pong, jogar xadrez, que seja. Xadrez não é um esporte, mas é uma coisa que ocupa a sua cabeça também. E olha, pode ter certeza que pode ser que você encontre um esporte que você seja bom. Vou contar um breve acontecimento que teve aqui em casa. Um exemplo, a minha mãe. Ela sofre de depressão. E eu vivia assistindo essas mulheres que faz corrida, sabe, na rua. E eu comecei a pensar, imagina se a minha mãe começasse a correr. Eu pensei, não, minha mãe ela é muito cabeça dura. Ela não vai querer correr, nem muito menos caminhar. Esses dias ela começou a fazer caminhada e ela até falou que tinha vontade de correr na praia. Pra vocês terem uma ideia que eu nem imaginava que ela pensava uma coisa assim. Uma última opção também que eu posso dar pra vocês para tentar clarear a mente aí é vender alguma coisa. Seja docinho, salgadinho, bolo de pote, geladinho. Isso faz a gente se sentir muito útil, sem falar que ocupa tanta a mente da gente que não tem tempo nem para pensar em coisa ruim. É muito satisfatório ver algo que a gente mesmo fez. E tira esse grande sentimento ruim de incapacidade de fazer as coisas. Pensar que a gente não é capaz de fazer nada. E você é sim capaz de fazer alguma coisa. Sabe que cada um tem sempre um lugarzinho especial na Terra. Cada um tem sua missão. Não importa o que seja, mas faça alguma coisa. O importante é fazer algo que faça você sentir que a sua vida tem valor. Enfim, senhoras, o que me tirou dessa depressão foi encontrar um sentido na minha vida. E você vai continuar esperando ou vai encontrar o seu? Se você não encontrar um motivo para acordar todo dia, sua vida vai continuar sem cor. Foi esse então o vídeo de hoje, senhoras. Minha intenção com o vídeo de hoje é tentar ajudar vocês a tirar esse sentimento de insatisfação, essa depressão, esse sentimento ruim que fica dentro da gente e a gente não sabe como lidar, não sabe o que fazer mais. E às vezes fica pensando em cometer besteira até. E eu espero de verdade que você encontre logo o motivo da sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.